Capítulo 15. O celibato. O Swamidécimo disse em uma de suas lições, o seguinte: os solteiros podem unir a força natural criadora da alma em si mesmos espiritualmente, aprendendo o reto método de meditação e sua aplicação à vida física. Tais pessoas não têm que passar pela experiência do matrimônio material. Podem aprender a casar seu impulso feminino com o masculino de sua alma interna. Se nossos bem-amados discípulos gnósticos refletirem nestas palavras do Swamidécimo, chegarão à conclusão de que são manifestamente absurdas. Isso de casar o impulso feminino físico com o masculino de sua alma interna é falso 100%. Este tipo de casamento utópico é impossível porque o homem ainda não encarnou a alma. Com quem vai casar seu impulso feminino físico? O animal intelectual ainda não tem alma. Quem deseja encarnar sua alma, quem quiser ser homem com alma, deve ter os corpos astral, mental e causal. O ser humano atual ainda não tem estes veículos internos. Os espectros astral, mental e causal são unicamente espectros. A maior parte dos ocultistas acredita que esses espectros internos são os verdadeiros veículos e estão muito equivocados. Precisamos nascer nos mundos superiores e isso de nascer é um problema sexual. Nenhum ser humano nasce de alguma teoria. Nem sequer um simples micróbio pode nascer de teorias. Ninguém nasce pelas narinas nem pela boca. Todo ser vivo nasce pelo sexo. Tal como é acima é abaixo. Se aqui no mundo físico o homem nasce pelo sexo, é lógico que acima, nos mundos internos, o processo é análogo. A lei é lei, e a lei se cumpre. O astral Cristo nasce como nasce o corpo de carne e osso, isso é sexual. Somente com a magia sexual entre marido e mulher, pode-se dar nascimento a esse maravilhoso corpo. O mesmo se pode dizer do mental e do causal. Precisamos engendrar esses corpos internos e isso somente é possível com o contato sexual, porque tal como é acima, assim é abaixo e tal como é abaixo é acima. Nenhum celibatário pode casar seu impulso feminino físico com o masculino de sua alma interna, porque nenhum celibatário pode encarnar sua alma. Para encarnar a alma devemos engendrar os corpos internos e somente com a união sexual de homem e mulher podem ser formados. Nenhum homem só ou nenhuma mulher só podem engendrar ou conceber. São necessários os dois polos para criar. Essa é a vida. É necessário engendrar os veículos internos, é necessário nascer nos mundos superiores. O celibato é um caminho absolutamente falso. Necessitamos do matrimônio perfeito. Depois de nascer, cada veículo precisa de sua alimentação especial. Somente com sua alimentação especial desenvolve-se e se fortalece totalmente. A alimentação desses veículos fundamenta-se nos hidrogênios. No organismo físico se fabricam os diferentes tipos de hidrogênios com os quais se alimentam os diferentes corpos internos do homem. Leis dos corpos. Corpo físico. Este está governado por 48 leis. Seu alimento básico é o hidrogênio 48. Corpo astral. Esse veículo é submetido a 24 leis. Seu alimento básico é o hidrogênio 24. Corpo mental. Este veículo está submetido a 12 leis. Seu alimento básico é o hidrogênio 12. Corpo causal. Este veículo é governado por 6 leis. Seu alimento básico é o hidrogênio 6. Toda substância se transforma em determinado tipo de hidrogênio. Assim, como as substâncias e os modos de vida são infinitos, são também infinitos os hidrogênios.
Os corpos internos têm seus hidrogênios especiais e com eles se alimentam. O Swamidécimo foi tão somente um monge. Foi-nos dito que em breve terá que reencarnar este bom monge para casar-se e realizar-se a fundo. É um belo discípulo da Loja Branca, nos mundos superiores ele acreditava-se realizado. Grande foi a surpresa no templo quando tivemos que fazê-lo saber de seu equívoco. Realmente este bom monge não engendrou ainda seus corpos crísticos, precisa engendrá-los. Este é um problema sexual. Somente com a magia sexual formam-se esses maravilhosos corpos internos. Advertimos a nossos críticos que não estamos nos pronunciando contra o Swamidécimo. Seus exercícios são maravilhosos e muito úteis. Mas esclarecemos que ninguém pode realizar-se a fundo com o sistema de Foley. Existem muitíssimas escolas, todas são necessárias, todas servem para ajudar ao ser humano, mas é bom advertir que com nenhuma teoria podemos engendrar os corpos internos. Jamais vimos alguém nascendo de alguma teoria. Não conhecemos o primeiro ser humano nascido de teorias. Existem escolas muito respeitáveis e muito veneráveis, estas instituições têm seus cursos de ensinamentos e seus graus, algumas delas têm também rituais de iniciação, mas nos mundos superiores de nada servem os graus e as iniciações dessas escolas. Aos mestres da Loja Branca não interessam os graus e as hierarquias do mundo físico. A eles somente lhes interessa o Kundalini. Eles examinam e medem a medula espinhal. Se o candidato não levantou a serpente, para eles este é um simples profano como qualquer outro, mesmo quando este ocupe no mundo físico alguma posição elevada, e mesmo quando em sua escola ou loja seja muito venerável ou algum supremo hierarca. Se o Kundalini subiu 3 vértebras é considerado pelos mestres como iniciado de 3º grau e se somente uma vértebra, um iniciado de 1º grau. Assim, aos mestres o único que lhes interessa é o Kundalini. Muito poucos são realmente aqueles que abandonam tudo para trabalhar em sua caverna com sua águia e sua cobra. Isso é coisa de heróis e a humanidade atual não abandona suas lojas e suas escolas para ficar a sós com sua águia e sua serpente. Os estudantes de todas as organizações nem sequer são fiéis às suas escolas. Eles vivem mariposeando de loja em loja, de escola em escola, e assim alegam que querem realizar-se a fundo. Nós sentimos infinita dor quando vemos a esses irmãos mariposeadores. Muitos deles praticam maravilhosos exercícios. Certamente existem muito boas práticas em todas as escolas. As práticas de Yogananda, Vivekananda, Ramacharaka, etc., são admiráveis. Os estudantes as praticam com muito boas intenções. Existem estudantes muito sinceros, nós apreciamos muito a todos esses estudantes e a todas essas escolas, mas sentimos muita dor irremediável por eles que com tanta ânsia buscam sua liberação final. Sabemos que devem engendrar seus corpos internos, sabemos que devem praticar a magia sexual, sabemos que somente assim com a magia sexual eles poderiam despertar o fogo sagrado e engendrar seus veículos internos para encarnar sua alma. Isso o sabemos por experiência própria. Mas como fazemos para convencê-los? O sofrimento nosso, dos irmãos, é muito grande, e sem remédio. Na passada Terra-Lua, milhões de seres humanos evoluíram e de todos esses milhões, somente umas poucas centenas se elevaram ao estado angélico. A grande maioria dos seres humanos se perdeu. A grande maioria afundou-se no abismo. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Se observarmos a natureza, vemos que nem todas as sementes germinam.
Milhões de sementes perdem-se e milhões de criaturas perecem diariamente. Triste verdade é esta, mas é a verdade. Todo celibatário é candidato seguro para o abismo e a segunda morte. Somente aqueles que se elevarão até o estado do super-homem, podem já se dar ao luxo de gozar das delícias do amor sem contato sexual. Então penetramos no anfiteatro da ciência cósmica. Ninguém pode chegar a encarnar o super-homem dentro de si mesmo sem a magia sexual e o matrimônio perfeito.